Aí, gente, essa é a sessão Questões e Perguntas, sessão com C cedilha, hein? Do nosso canal YouTube, que recolheu um conjunto aqui de perguntas para que eu pudesse fazer alguma consideração a respeito. Então, quem quiser pode mandar. E a nossa pergunta de hoje é: como saber se o inconsciente existe? Primeiro, duas palavras sobre o inconsciente. Tem várias concepções de inconsciente. Inconsciente, aliás, não é nenhuma invenção do Freud e da psicanálise. E Schopenhauer já falava inconsciente. Inconsciente é uma palavra que aparece no romantismo alemão, aparece na poesia. Então, o que o Freud faz, no fundo, é descobrir as leis, as propriedades, as regularidades que ele escolhe chamar de unbewusst, inconsciente, né? Então, a pergunta poderia se dividir no seguinte: se o inconsciente existe, ele foi descoberto ou ele foi inventado? Né? Ele é, vamos dizer assim, algo que já estava aí, é parte da nossa mente ou do nosso cérebro, e Freud foi lá e descobriu como ele funciona. Ou o inconsciente, no fundo, é uma espécie de invenção. Ele foi criado como uma máquina, como um dispositivo, como um artefato humano que é produzido sob determinadas circunstâncias ou não. Né? Se essas circunstâncias não são dadas, então a gente não tem inconsciente. Percebam que, à medida que a gente toma posição numa dessas perguntas, a gente já vai refazendo o que é que significa a ideia de inconsciente enquanto existente, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma entidade, nós estamos falando de uma espécie de armário com ideias, com lembranças, né, que vão se acumulando e então a gente vai lá e repõe esses conteúdos de novo na consciência, porque o inconsciente seria uma coisa assim que é tudo aquilo que escapa da consciência. Bom, nesse sentido, o inconsciente começa a aparecer como um pressuposto metafísico, né? Como se fosse crença. Você acredita em inconsciente? Eu acredito em astrologia. Você acredita em acupuntura e eu acredito em inconsciente. Esse é um encaminhamento, vamos dizer assim, meio equívoco para essa pergunta no quadro da psicanálise, né? Porque, no fundo, o inconsciente é um conjunto de efeitos, né? E um conjunto de hipóteses que se reaplicam a esses efeitos. Por exemplo, né? Quando a gente vai dizer uma coisa e diz outra. Quando a gente sonha, quando a gente encontra certas repetições, né, quase que impulsivas na nossa vida, quando a gente se depara com sintomas, quando a gente assim estabelece certos modos de relação que se repetem com os outros, né, sempre nos mesmos erros ou com os mesmos acertos, a gente pode dizer, olha, esse conjunto de fenômenos, né, o Freud recolheu para postular então a existência do inconsciente, né? E ele não é um lugar escondido, né? Ele não é um lugar metafísico, mas a pergunta que é decisiva para a gente entender o nível de existência do inconsciente é onde ele fica. Porque se eu responder ele fica em outro planeta, ele fica em outra dimensão, ele fica no mundo das ideias, eu estou dizendo algo sobre o nível de existência do inconsciente, né? E a resposta que me parece mais convincente, ela veio com Lacan, né? Lacan observou um fato muito simples, que é o fato de que nós, com nossos pacientes, com os nossos analisantes, a gente só fala, né? A gente só fala. A gente não mexe no cérebro, a gente não não toca, a gente não faz exercícios, a gente fala, né? Então, se o inconsciente é algo que é criado, inventado, a partir de uma maneira de estar na linguagem, o lugar do inconsciente é a linguagem. Não é em outro mundo, mas é esse mesmo mundo que a gente habita. Esse mundo, vocês podem dizer assim, mas o que é a linguagem? Uma coisa, é um fenômeno social? É um fenômeno social, é um fenômeno linguístico, mas a linguagem existe? Essa é a pergunta que eu faria para quem me fez essa pergunta. Mesmo nível de existência da linguagem é o nível de existência do inconsciente. Mas a linguagem tem uma espécie de gramática, né? Cada língua tem uma semântica, tem uma pragmática. Tudo isso você pode transportar para o inconsciente, né? O inconsciente tem regras no sentido de uma gramática. O inconsciente tem certas regularidades no sentido de uma semântica, ou do uso que a gente faz da língua. O inconsciente tem condicionais, né? Ele se expressa segundo certas condicionalidades, que a gente também encontra para a linguagem. Então são as mesmas propriedades, né? No fundo, a grande descoberta do Lacan é essa, de que o inconsciente está aqui, né? Quer dizer, quando a gente está falando, e nesse momento nós estamos falando, o inconsciente está acontecendo. Os animais não têm inconsciente, não é porque eles sejam destituídos de afeto, ou de inteligência, ou de razão, ou de pensamento. É só porque eles não falam, porque se eles falassem, teriam inconsciente.